existe algo que pode piorar as dores, tanto na nossa parte física, quanto na nossa parte também emocional e espiritual. Você precisa ter alegria de viver, apesar da dor que você sente. Podemos perder a nossa alegria de viver quando deixamos viver dentro de nós o ódio, o desamor, a mentira, a falta de fé, que seja a incredulidade e muitas outras coisas que podem afetar o nosso lado emocional, o nosso lado também espiritual. É muito comum, quando estamos doentes, o certo é procurar um médico, sem dúvida. Conforme a doença, ele nos receitará o tratamento adequado. Por isso que a gente procura um médico. Cada doença requer um tratamento específico. Por isso mesmo, não se deve partir para a automedicação, porque a automedicação ela pode piorar e agravar os seus sintomas. Aliás, este é um problema muito sério que precisa ser enfrentado por todos. A automedicação, além de colocar em risco a própria vida, pode, ao longo prazo, vir a ser um obstáculo para a cura de muitas doenças graves, como doenças também autoimunes, doenças raras, seja ela qual for. Pois o nosso organismo, ele vicia no remédio. E quando for necessária uma intervenção mais decisiva, a situação pode ser bastante complicada. O diagnóstico médico, os exames complementares e o cauteloso acompanhamento do médico serão decisivos no prognóstico do tratamento, que poderá ser uma intervenção cirúrgica, um tratamento à base de antibióticos, analgésicos, imunossupressores e outras medicações que o médico achar necessário para cuidar dos seus sintomas e da sua doença. O mesmo deve ocorrer com a nossa cura interior. Nós temos que levar em consideração isso. E nós temos também uma saúde interior que muitas vezes ela é afetada devido aos problemas da nossa doença e principalmente também aos problemas da vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Tudo isso vai influenciar também na nossa cura física e emocional. Então, nesse caso, chamo de automedicamento a busca desenfreada, por conta própria, de terapias e mistura de teses e correntes pseudo-espirituais, ou seja, falsas doutrinas espirituais e essas autoajudas, que isso daí não vai ajudar ninguém, nunca ajudou ninguém a nada isso. Hoje em dia se fala muito em terapia de autoajuda. Todos os mestres dessa corrente falam constantemente na necessidade de se conhecer melhor, de saber quem somos. Mas o mais importante de saber quem somos, ou quem sou eu, é saber a quem eu pertenço. Você já se fez essa pergunta? A quem você pertence? É uma coisa, a gente precisa meditar sobre isso. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a parte espiritual que todos nós temos e tem que ser cuidado. A Bíblia nos revela que somos de Deus e que somente nele e a partir dele podemos descobrir o caminho da nossa felicidade e realização. Porque uma pessoa que está doente, se ela não tiver uma alegria espiritual, ela vai acabar se definhando dia após dia. E muitos chegam até a óbito por causa disso, ou entram num estado de depressão tão profundo que é difícil, muito difícil tratar depois com antidepressivos e outros calmantes e outros tipos de medicamentos para esse fim. Por isso,
No processo de cura interior é muito importante invocar insistentemente o Espírito Santo. Se você não é religioso, procura se informar melhor e quebrantar o seu coração e aceitar que nós temos um lado espiritual que precisa ser tratado por Deus, não por nenhuma autoajuda ou cartomante ou quiromancia ou coisa desse tipo, nada disso. Nós temos acesso a Deus. Nós temos que ter o nosso conforto interior, o nosso conforto espiritual para ajudar a combater a nossa dor física, inclusive. Você se abrindo ao Espírito Santo é o primeiro passo para descobrir o infinito amor de Deus em nossas vidas. Essa abertura acontece com o coração, não por remédios, mas é no seu coração, aqui dentro, é que você vai sentir isso. A Bíblia fala do Espírito Santo como uma força interior, como se fosse um dínamo, uma energia, uma luz, algo necessário para nos manter em pé, para nos manter com entusiasmo. É exatamente isso que nós precisamos ter, entusiasmo. E somente tendo Deus dentro de nós e a paz de Deus dentro de nós é que nós vamos conseguir atingir esse ponto. Podemos perder a alegria de viver quando deixamos viver em nós o ódio, por exemplo, o desamor, a mentira, o pecado, tudo que nos afasta da presença e da graça de Deus. Então nós podemos perder a alegria de viver. Isso é muito importante. A ajuda espiritual, a ajuda que vem de Deus, que vem do alto, ela é muito importante para nós podermos viver melhor, viver com alegria, apesar da doença, apesar das dores. Uma das grandes causas de corações feridos e machucados hoje em dia é exatamente isso, a ausência de Deus na vida das pessoas. As pessoas dão valor para todas as coisas desse mundo, acabam deixando de dar valor para o principal, que é Deus, que pode todas as coisas na nossa vida. Vivemos num mundo que parece não ter espaço para Deus. A gente deixa tudo quanto é coisa nesse mundo tomar o lugar de Deus na nossa vida. E a gente vive olhando para a circunstância, em vez de olhar para Deus, e buscar ter fé para que Deus possa agir em nós através da nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Somente através da fé que você consegue atrair a atenção de Deus. Enchemos o nosso coração com coisas do mundo, com apegos materiais, por exemplo. Tem pessoas que têm um apego muito grande pela sua casa, pelo seu carro e por outras coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida e que acaba com as forças negativas do pecado. Né? Acaba permitindo que o pecado deixe dentro de nós uma força negativa. Então, quer dizer, a ausência de Deus, isso é muito ruim para a vida do ser humano. A consequência só poderá ser a falta de entusiasmo. Você perde a alegria de viver, você perde o entusiasmo de viver. Você precisa, não estou dizendo que você talvez faça isso, mas às vezes a gente tem que fazer com mais constância. Abrir o coração para Deus, a principal coisa. Você tem que reservar um lugar especial para Ele em sua vida, dentro do seu coração. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloca os seus problemas na mão dele. Diga a Ele: Senhor, eu não posso resolver esse problema. Os médicos dizem que não tem solução. E Deus, que é poderoso, Ele pode mover o sobrenatural para te abençoar. Creia nisso. E você, muitas vezes, se esquece de pedir socorro para aquele que pode todas as coisas.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Amém?